Pensky Meditações apresenta o áudio de uma palestra de perguntas e resposta de Ramana Maharshi. Quem sou eu? Introdução. Quem sou eu? É o título dado a um conjunto de perguntas e respostas relacionadas à autoindagação. As perguntas foram feitas a Bhagavan Sri Ramana Maharshi por um Sri M. Sivaprakasan Pillai sobre o ano de 1902. Sri Pillai, um graduado em filosofia, estava na época empregado no Departamento de Receitas do Coletorado de Arcot do Sul. Durante sua visita a Tiruvannamalai em 1902 em trabalho oficial, ele foi à caverna Virupaksha na colina Arunachala e conheceu o mestre lá. Ele buscou dele orientação espiritual e solicitou respostas para perguntas relacionadas à autoindagação. Como Bhagavan não estava falando então, não por causa de qualquer voto que ele havia feito, mas porque ele não tinha inclinação para falar, ele respondeu às perguntas feitas a ele por gestos, e quando estas não foram entendidas, por escrito. Conforme recolhido e registrado por Sri Sivaprakasan Pillai, havia 14 perguntas com respostas dadas por Bhagavan. Este registro foi publicado pela primeira vez por Sri Pillai em 1923, junto com alguns poemas compostos por ele mesmo relatando como a graça de Bhagavan operou em seu caso dissipando suas dúvidas e salvando-o de uma crise na vida. Quem sou eu foi publicado várias vezes posteriormente. Encontramos 30 perguntas e respostas em algumas edições e 28 em outras. Há também outra versão publicada na qual as perguntas não são dadas, e os ensinamentos são reorganizados na forma de um ensaio. O presente áudio é do texto na forma de 28 perguntas e respostas. Junto com Vicharasangrayan, autoindagação, Nayar, quem sou eu, constitui o primeiro conjunto de instruções nas próprias palavras do mestre. Esses dois são os únicos prosepistas entre as obras de Bhagavan. Eles estabelecem claramente o ensinamento central de que o caminho direto para a libertação é a autoindagação. O modo particular em que a indagação deve ser feita é lucidamente estabelecido em Nayar. A mente consiste em pensamentos. O pensamento eu é o primeiro a surgir na mente. Quando a indagação quem sou eu é persistentemente perseguida, todos os outros pensamentos são destruídos, e finalmente, o próprio pensamento eu desaparece deixando o Ser Supremo não dual sozinho. A falsa identificação do ser com os fenômenos do não-eu, como o corpo e a mente, termina assim, e há iluminação, Sakshakara. O processo de investigação, é claro, não é fácil. À medida que alguém pergunta, quem sou eu, outros pensamentos surgirão, ou mais à medida que estes surgem, não se deve ceder a eles seguindo-os, pelo contrário, deve-se perguntar, para quem eles surgem? Para fazer isso, é preciso ser extremamente vigilante. Por meio da constante investigação, deve-se fazer a mente permanecer em sua fonte, sem permitir que ela vagueie e se perca nos labirintos de pensamento criados por si mesma. Todas as outras disciplinas, como o controle da respiração e meditação nas formas de Deus, devem ser consideradas práticas auxiliares. Elas são úteis na medida em que ajudam a mente a se tornar quieta e unidirecional. Para a mente que adquiriu habilidade em concentração, a autoinvestigação se torna comparativamente fácil. É por meio de indagação incessante que os pensamentos são destruídos e o self é realizado, a realidade plenária na qual não há nem mesmo o pensamento eu, a experiência que é referida como silêncio. Este, em substância, é o ensinamento de Bhagavan Sri Ramana Maharshi em Nayar, quem sou eu? Como todos os seres vivos desejam ser felizes sempre, sem miséria, como no caso de todos, é observado o amor supremo por si mesmo, e como a felicidade sozinha é a causa do amor, a fim de obter aquela felicidade que é a natureza de alguém, e que é experimentada no estado de sono profundo onde não há mente, a pessoa deve conhecer a si mesma. Para isso, o caminho do conhecimento, a investigação da forma, quem sou eu? É o principal meio. 1. Quem sou eu? O corpo grosseiro que é composto dos 7 humores, datus, eu não sou isto. Os 5 órgãos sensoriais cognitivos, a saber,
os sentidos da audição, tato, visão, paladar e olfato, que apreendem seus respectivos objetos, a saber, som, tato, cor, paladar e odor. Eu não sou isto. Os 5 órgãos sensoriais cognitivos, a saber, os órgãos da fala, locomoção, apreensão, excreção e procriação, que têm como suas respectivas funções falar, mover, apreender, excretar e desfrutar. Eu não sou isto. Os 5 ares vitais, prana, etc., que desempenham respectivamente as 5 funções de inspiração, etc., eu não sou isto. Até mesmo a mente que pensa. Eu não sou isto. A ignorância também, que é dotada apenas com as impressões residuais de objetos, e na qual não há objetos nem funcionamentos. Eu não sou isto. 2. Se eu não sou nada disso, então quem sou eu? Depois de negar tudo o acima mencionado como não sou isso, aquela consciência que sozinha permanece, que eu sou. 3. Qual é a natureza da consciência? A natureza da consciência é a existência, consciência, a bem-aventurança. 4. Quando a realização do eu será obtida? Quando o mundo que é o que é visto for removido, haverá realização do eu que é o observador. 5. Não haverá realização do eu mesmo enquanto o mundo estiver lá, tomado como real? Não haverá. 6. Por quê? O observador e o objeto observado são como a corda e a cobra. Assim como o conhecimento da corda que é o substrato não surgirá a menos que o falso conhecimento da serpente ilusória se vá, assim a realização do eu que é o substrato não será obtida a menos que a crença de que o mundo é real seja removida. 7. Quando o mundo que é o objeto observado será removido? Quando a mente, que é a causa de todas as cognições e de todas as ações, se tornar quieta, o mundo desaparecerá. 8. Qual é a natureza da mente? O que é chamado de mente é um poder maravilhoso que reside no eu. Ele faz com que todos os pensamentos surjam. Além dos pensamentos, não existe mente. Portanto, o pensamento é a natureza da mente. Além dos pensamentos, não existe entidade independente chamada mundo. No sono profundo não há pensamentos, e não há mundo. Nos estados de vigília e sonho, há pensamentos, e há um mundo também. Assim como a aranha emite o fio da teia para fora de si mesma, e novamente o retira para dentro de si mesma, da mesma forma a mente projeta o mundo para fora de si mesma e novamente o resolve em si mesma. Quando a mente sai do ser, o mundo aparece. Portanto, quando o mundo parece ser real, o ser não aparece, e quando o ser aparece, brilha, o mundo não aparece. Quando alguém persistentemente indaga sobre a natureza da mente, a mente acabará deixando o ser, como resíduo. O que é chamado de ser é o Atman. A mente sempre existe apenas na dependência de algo grosseiro, ela não pode ficar sozinha. É a mente que é chamada de corpo sutil ou alma, jiva. 9. Qual é o caminho da investigação para entender a natureza da mente? O que surge como eu neste corpo é a mente. Se alguém perguntar onde no corpo o pensamento eu surge primeiro, descobrirá que ele surge no coração. Esse é o lugar da origem da mente. Mesmo que alguém pense constantemente eu, será levado a esse lugar. De todos os pensamentos que surgem na mente, o pensamento eu é o primeiro. É somente após o surgimento deste que os outros pensamentos surgem. É após o aparecimento do primeiro pronome pessoal que o segundo e o terceiro pronomes pessoais aparecem, por sem o primeiro pronome pessoal não haverá o segundo e o terceiro. 10. Como a mente se tornará quieta e silenciosa? Por meio da investigação quem sou eu, o pensamento quem sou eu destruirá todos os outros pensamentos, e como o pau usado para atiçar a pira ardente, ele próprio será destruído no final. Então, surgirá a autorrealização. 11. Qual é o meio para manter constantemente o pensamento, quem sou eu? Quando outros pensamentos surgem, não se deve persegui-los, mas deve-se perguntar, para quem eles surgem?
Não importa quantos pensamentos surgem. À medida que cada pensamento surge, deve-se perguntar com diligência: para quem esse pensamento surgiu? A resposta que surgiria seria: para mim. Então, se alguém perguntar: quem sou eu? A mente retornará à sua fonte, e o pensamento que surgiu ficará quieto. Com a prática repetida dessa maneira, a mente desenvolverá a habilidade de permanecer em sua fonte. Quando a mente que é sutil sai pelo cérebro e pelos órgãos dos sentidos, os nomes e formas grosseiros aparecem. Quando ela permanece no coração, os nomes e formas desaparecem. Não deixar a mente sair, mas retê-la no coração é o que é chamado de interioridade, antarmusha. Deixar a mente sair do coração é conhecido como externalização, bahirmukha. Assim, quando a mente permanece no coração, o eu, o que é a fonte de todos os pensamentos, irá embora, e o ser que sempre existe brilhará. O que quer que se faça, deve-se fazer sem a egoidade ou eu. Se alguém agir dessa forma, tudo aparecerá como da natureza de Siva, Deus. 12. Não há outros meios para tornar a mente quieta? Além da investigação, não há meios adequados. Se por outros meios se busca controlar a mente parecerá controlada, mas novamente seguirá adiante. Por meio do controle da respiração também, a mente se tornará quieta, mas ficará quieto apenas enquanto a respiração permanecer controlada, e quando a respiração recomeçar, a mente também começará a se mover e vagará como impulsionada por impressões residuais. A fonte é a mesma para a mente e a respiração. O pensamento, de fato, é a natureza da mente. O pensamento eu é o primeiro pensamento da mente, e isso é egoísmo. É de onde o egoísmo se origina que a respiração também se origina. Portanto, quando a mente se torna quieta, a respiração é controlada, e quando a respiração é controlada, a mente se torna quieta. Mas no sono profundo, embora a mente se torne quieta, a respiração não para. Isso ocorre por causa da vontade de Deus, para que o corpo possa ser preservado e outras pessoas não tenham a impressão de que ele está morto. No estado de vigília e em samadhi, quando a mente se torna quieta, a respiração é controlada. A respiração é a forma grosseira da mente. Até o momento da morte, a mente mantém a respiração no corpo, e quando o corpo morre, a mente leva a respiração junto com ele. Portanto, o exercício do controle da respiração é apenas uma ajuda para tornar a mente quieta, manonigraya, e não destruirá a mente, manonasa. Como a prática do controle da respiração, meditação nas formas de Deus, repetição de mantras, restrição de comida, etc., são apenas ajudas para tornar a mente quieta. Por meio da meditação nas formas de Deus e da repetição de mantras, a mente se torna unidirecionada. A mente estará sempre vagando. Assim como quando uma corrente é dada a um elefante para segurar em sua tromba, ele seguirá segurando a corrente e nada mais, assim também quando a mente está ocupada com um nome ou forma, ela se agarrará somente a isso. Quando a mente se expande na forma de inúmeros pensamentos, cada pensamento se torna fraco, mas conforme os pensamentos são resolvidos, a mente se torna unidirecionada e forte. Para tal mente, a autoinvestigação se tornará fácil. De todas as regras restritivas, aquela relacionada à ingestão de alimentos sátvicos em quantidades moderadas é a melhor. Ao observar esta regra, a qualidade sátvica, pureza, da mente aumentará, e isso será útil para a autoinvestigação. 13. As impressões residuais, pensamentos, dos objetos parecem flutuar como as ondas de um oceano. Quando todos eles serão destruídos? À medida que a meditação sobre o ser se eleva mais e mais, os pensamentos serão destruídos. 14. É possível que as impressões residuais dos objetos que vêm de um tempo sem começo, por assim dizer, sejam resolvidas, e que alguém permaneça como o ser puro. Sem ceder à dúvida é possível ou não, deve-se persistentemente manter a meditação sobre o ser. Mesmo que alguém seja um grande pecador, não deve se preocupar e chorar: eu sou um pecador,
Como posso ser salvo? Deve-se renunciar completamente ao pensamento eu sou um pecador, e concentrar-se intensamente na meditação sobre o ser, e então, certamente se terá sucesso. Não há duas mentes, uma boa e a outra má, ou a mente é apenas uma. São as impressões residuais que são de dois tipos, auspiciosas e inauspiciosas. Quando a mente está sob a influência de impressões auspiciosas, ela é chamada de boa, e quando está sob a influência de impressões inauspiciosas, ela é considerada má. Não se deve permitir que a mente vagueie em direção a objetos mundanos e ao que diz respeito a outras pessoas. Por mais que outras pessoas sejam, não se deve ter ódio por elas. Tanto o desejo quanto o ódio devem ser evitados. Tudo o que se dá aos outros, dá-se a si mesmo. Se esta verdade for entendida, quem não dará aos outros? Quando o eu surge, tudo surge, quando o eu se torna quieto, tudo se torna quieto. Na medida em que nos comportamos com humildade, nessa medida haverá resultado bom. Se a mente for tornada quieta, pode-se viver em qualquer lugar. 15. Por quanto tempo a investigação deve ser praticada? Enquanto houver impressões de objetos na mente, a investigação quem sou eu é necessária. À medida que os pensamentos surgem, eles devem ser destruídos ali mesmo, no próprio lugar de sua origem, por meio da investigação. Se alguém recorrer à contemplação do eu ininterruptamente, até que o eu seja conquistado, isso por si só bastaria. Enquanto houver inimigos dentro da fortaleza, eles continuarão a atacar, se forem destruídos ao emergir, a fortaleza cairá em nossas mãos. 16. Qual é a natureza do eu? O que existe na verdade é apenas o eu. O mundo, a alma individual e Deus são aparências nele. Como prata em madrepérola, esses três aparecem ao mesmo tempo e desaparecem ao mesmo tempo. O eu é aquilo onde não há absolutamente nenhum pensamento eu. Isso é chamado de silêncio. O próprio eu é o mundo, o próprio ser é eu, o próprio ser é Deus, tudo é Siva, o ser. 17. Não é tudo obra de Deus. Sem desejo, resolução ou esforço, o sol nasce, e em sua mera presença, a pedra solar emite fogo, o lótus floresce, a água evapora, as pessoas realizam suas várias funções e então descansam. Assim como na presença do imã a agulha se move, é em virtude da mera presença de Deus que as almas governadas pelas três funções, cósmicas, ou a atividade divina quíntupla realizam suas ações, e então descansam, de acordo com seus respectivos karmas. Deus não tem resolução ou nenhum karma se liga a ele. Isso é como ações mundanas que não afetam o Sol, ou como os méritos e deméritos dos outros quatro elementos que não afetam todo o espaço que as permeia. 18. Dos devotos, quem é o maior? Aquele que se entrega ao ser que é Deus é o devoto mais excelente. Entregar-se a Deus significa permanecer constantemente no ser sem dar espaço para o surgimento de quaisquer pensamentos além dos do ser. Quaisquer fardos que sejam jogados sobre Deus, Ele os carrega. Já que o poder supremo de Deus faz todas as coisas se moverem, por que deveríamos, sem nos submeter a Ele, nos preocupar constantemente com pensamentos sobre o que deve ser feito e como, e o que não deve ser feito e como não? Sabemos que o trem carrega todas as cargas, então, depois de entrar nele, por que deveríamos carregar nossa pequena bagagem na cabeça para nosso desconforto, em vez de colocá-la no trem e nos sentirmos à vontade? 19. O que é desapego? À medida que os pensamentos surgem, destruí-los completamente sem nenhum resíduo no próprio local de sua origem é desapego. Assim como um mergulhador de pérolas amarra uma pedra na cintura, afunda no fundo do mar e lá pega as pérolas, cada um de nós deve ser dotado de desapego, mergulhar dentro de si mesmo e obter a pérola do eu. 20. Não é possível que Deus e o Guru efetuem a libertação de uma alma? Deus e o Guru apenas mostrarão o caminho para a libertação, eles não levarão a alma ao estado de libertação por si mesmos. Na verdade, Deus e o Guru não são diferentes.
Assim como a presa que caiu nas mandíbulas de um tigre não tem escapatória, aqueles que chegaram ao âmbito do olhar gracioso do guru serão salvos pelo guru e não se perderão. Ainda assim, cada um deve, por seu próprio esforço, seguir o caminho mostrado por Deus ou guru e obter a libertação. Alguém pode conhecer a si mesmo apenas com seu próprio olho de conhecimento, e não com o de outra pessoa. Aquele que é rama requer a ajuda de um espelho para saber que ele é rama. 21. É necessário para alguém que anseia pela libertação investigar a natureza das categorias, tattvas. Assim como alguém que quer jogar lixo fora não precisa analisá-lo e ver o que é, então alguém que quer conhecer o ser não precisa contar o número de categorias ou investigar suas características. O que ele tem que fazer é rejeitar completamente as categorias que escondem o ser. O mundo deve ser considerado como um sonho. 22. Não há diferença entre vigília e sonho? A vigília é longa e o sonho curto, ou além disso, não há diferença. Assim como os acontecimentos de vigília parecem reais enquanto acordado, assim também são aqueles em um sonho enquanto sonham. No sonho, a mente assume outro corpo. Tanto nos estados de vigília quanto de sonho, pensamentos, nomes e formas ocorrem simultaneamente. 23. É útil ler livros para aqueles que anseiam pela libertação? Todos os textos dizem que, para obter a libertação, deve-se tornar a mente quieta. Portanto, seu ensinamento conclusivo é que a mente deve ser tornada quieta. Uma vez que isso tenha sido compreendido, não há necessidade de leitura sem fim. Para aquietar a mente, basta indagar dentro de si mesmo o que é o seu eu. Como essa busca poderia ser feita em livros? Deve-se conhecer o seu eu com o próprio olho da sabedoria. O eu está dentro dos 5 invólucros, mas os livros estão fora deles. Uma vez que o eu tem que ser indagado descartando os 5 invólucros, é inútil procurá-lo em livros. Chegará um momento em que se terá que esquecer tudo o que se aprendeu. 24. O que é felicidade? A felicidade é a própria natureza do ser. Felicidade e o ser não são diferentes. Não há felicidade em nenhum objeto do mundo. Imaginamos por nossa ignorância que derivamos felicidade de objetos. Quando a mente sai, ela experimenta miséria. Na verdade, quando seus desejos são realizados, ela retorna ao seu próprio lugar e desfruta da felicidade que é o ser. Da mesma forma, nos estados de sono, samadhi e desmaio, e quando o objeto desejado é obtido, ou o objeto desgostado é removido, a mente se volta para dentro e desfruta da pura felicidade do ser. Assim, a mente se move sem descanso, alternadamente saindo do ser e retornando a ele. Sob a árvore, a sombra é agradável, ao ar livre, o calor é escaldante. Uma pessoa que anda ao sol sente frio quando alcança a sombra. Alguém que continua indo da sombra para o sol e depois de volta para a sombra é um tolo. Um homem sábio fica permanentemente na sombra. Da mesma forma, a mente daquele que conhece a verdade não deixa Brahma. A mente do ignorante, ao contrário, gira no mundo, sentindo-se miserável, e por um curto período retorna a Brahma para experimentar a felicidade. Na verdade, o que é chamado de mundo é apenas pensamento. Quando o mundo desaparece, ou seja, quando não há pensamento, a mente experimenta a felicidade, e quando o mundo aparece, ela passa pela miséria. 25. O que é sabedoria insight, Jnana Drishti? Permanecer quieto é o que é chamado de sabedoria insight. Permanecer quieto é resolver a mente no eu. Telepatia, conhecer acontecimentos passados, presentes e futuros e clarividência não constituem sabedoria insight. 26. Qual é a relação entre ausência de desejo e sabedoria? A ausência de desejo é sabedoria. Os dois não são diferentes, eles são a mesma coisa. A ausência de desejo é abster-se de voltar a mente para qualquer objeto. Sabedoria significa o aparecimento de nenhum objeto. Em outras palavras, não buscar o que é diferente do ser é desapego ou ausência de desejo, ou não deixar o ser é sabedoria.
27. Qual é a diferença entre indagação e meditação? A indagação consiste em reter a mente no ser. A meditação consiste em pensar que o próprio ser é Brahma, existência, consciência, bem-aventurança. 28. O que é liberação? Indagar sobre a natureza do próprio eu que está em cativeiro, e perceber a verdadeira natureza de alguém é liberação. Fim do áudio de uma palestra de perguntas e resposta de Ramana Maharshi. Quem sou eu?